Olá, professora Sabrina Campos Garopaba. Hoje damos início aos nossos estudos sobre a química ambiental e vamos iniciar com o tema química verde. Bom, a química ambiental, ela se preocupa em estudar os ambientes, os meio-ambientes naturais e os artificiais. Lembrando que meio ambiente é o conjunto de fatores químicos, físicos e biológicos que permite e regem a vida em todas as suas formas. O meio ambiente, ele pode ser então dessa forma dividido em natural e artificial, e o meio ambiente natural, ele se relaciona aos fatores físicos, químicos e biológicos. Os fatores físicos são aqueles chamados também de fatores abióticos. Nesse caso, nos referimos à água, rochas, ar, solo, luz. Bom, também temos aí nesse caso os fatores biológicos. Os fatores biológicos são todos os seres vivos. Através dessa imagem é possível observar a divisão dos seres vivos, né? Essa é a forma de classificação atual. Nós temos aqui um grupo Monera, que se relaciona aqui a bactérias, alguns tipos de cianofícias, o reino protista, depois o reino Animalia, o fungo, né? Os fungos e as plantas. Bom, a química ambiental, ela se preocupa então a estudar todos esses tipos de reações químicas que existem no ambiente natural e o artificial, que é aquele que se caracteriza por todas as atividades antrópicas, né? Todas aquelas atividades realizadas pelos seres humanos. A química ambiental, dessa forma, ela vai estudar esses processos que ocorrem na natureza, sejam eles então naturais ou causados pelo homem e que comprometem a saúde humana e a saúde do planeta como um todo. A química ambiental, ela teve a sua origem na química clássica, mas o seu reconhecimento em si é algo recente. Como foi citado já no vídeo anterior, as preocupações com as intervenções antrópicas, elas não são recentes. Desde o século XVII, no Reino Unido, já haviam relatos mostrando a preocupação com o meio ambiente devido à extração de carvão. Num dos volumes da revista Nature, famosa revista inglesa, de 1872, existe uma minuciosa análise da qualidade do ar nas cidades inglesas de Londres e Manchester, inclusive apontando para o perigo das elevadas concentrações de dióxido de enxofre observadas naquelas atmosferas urbanas. Também para enfatizar essa preocupação ambiental e o impacto que o ser humano teve no meio ambiente, nós podemos citar também esse artigo que foi publicado aí na National Geographic, tá? Do Cuyahoga River. É um rio situado em Ohio, nos Estados Unidos. E o que é interessante comentar é que esse rio ele pegou fogo 13 vezes. A primeira vez que ele pegou fogo foi em 1868. Essas são imagens do incêndio que ocorreu em 1952. Então, o que ocorre? A crescente industrialização ao redor desse rio e o despejo frequente de uma grande variedade de substâncias fez com que esse rio ele se tornasse praticamente morto. Hoje, claro, ele é diferente. Estudos mostraram que atualmente existem por volta aí de 70 espécies de peixes nesse rio, mas por muito tempo ele era um rio que não tinha vida. A poluição nesse âmbito ela era mais de caráter químico. E o lançamento de compostos recalcitrantes, manchas de óleo, né, que foi o que de fato, de acordo com os especialistas, gerou então esses incêndios, era o que acredita-se que o metano formado também tenha servido como comburente necessário então para a reação de combustão assistida. Antes mesmo da década de 40, já eram despejados resíduos químicos nas vizinhanças do Canal Love, localizado então no Niagara Falls, em Nova York. Havia um lançamento então de despejos químicos de substâncias como benzeno, tolueno, hidrocarbonetos policíclico aromáticos clorados e outros tipos nas vizinhanças desse canal. Na época, a Hooker Chemical e a Plastics Corporation enterraram aproximadamente 20 mil toneladas
de resíduos industriais num trecho, em um canal abandonado. E na época as empresas elas levaram em consideração o fato de praticamente não haverem residências ao redor, né, desse canal, e também foi levado em consideração a geologia local, que segundo eles fornecia algum grau de contenção natural devido aos depósitos de argila mole embaixo do canal que, segundo eles, proporcionava uma baixa permeabilidade, limitando o potencial de contaminação das águas subterrâneas. Tudo ficou escondido na encolha até que na década de 70 uma grande chuva aconteceu no local, um período de chuva, e o material literalmente transbordou. Ele começou a aparecer nos porões das casas das pessoas e galões começaram a brotar do solo. Aqui conseguimos ver algumas imagens. Aproximadamente 200 compostos químicos foram identificados lá, originalmente dispostos como líquidos e sólidos em tambores de metal ou em outros tipos de recipientes. Então percebemos que a década de 60 ela foi uma década que de uma certa forma marcou o desenvolvimento da química ambiental e também todas essas preocupações com o meio ambiente, porque houveram muitos alertas, houve o alerta aí do perigo dos agrotóxicos, houve nessa época aí também a criação da EPA, Agência de Proteção Ambiental Americana, convenções, reuniões, tratados. De lá para cá, a preocupação com o meio ambiente, ela de fato só aumentou. Nós sabemos que hoje, diante do movimento pelo desenvolvimento sustentável, a química, ela possui a necessidade de se reinventar, de se readaptar, e existe a necessidade de uma nova conduta para gerar menos resíduos e menos efluentes tóxicos e gases. Essa nova intenção, esse novo caminho é chamado de química sustentável ou química verde. Logo, os objetivos são de criar e desenvolver e aplicar produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias tóxicas. Então veja, a química verde, ela se preocupa em desenvolver tecnologias e processos incapazes de gerar poluição. Além desses benefícios, também é importante comentar sobre os impactos econômicos devido à própria redução de gastos com armazenamento, tratamento, descontaminação, pagamento de indenizações, medidas compensatórias e etc. Na imagem é possível observar os idealizadores, que foi o Paul Anastas e o John Warner, e esses idealizadores da química verde também elaboraram os 12 princípios da química verde, que servem como diretrizes aí para o trabalho dos químicos, avaliarem o impacto ambiental do seu trabalho. Vamos lá então, princípio 1. O primeiro princípio fala sobre a prevenção. É melhor prevenir a formação de subprodutos do que tratá-los posteriormente. Existem várias pesquisas que vão nessa linha propondo a mudança de alguns processos para evitar a geração de resíduos. Podemos dar o exemplo aí as indústrias de papel e celulose. Nós sabemos que tradicionalmente este é um tipo de indústria que gera um grande volume de efluentes tóxicos. Pesquisas mostram que existem vários estudos propondo rotas alternativas para a produção de papel. Esse é um fluxograma que mostra a produção tradicional, que envolve a madeira, né? A madeira ela é cortada, passa por um processo de cozimento com um licor de polpação, é um licor com pH extremamente elevado, normalmente constituído com hidróxido de sódio, sulfeto de sódio. Isso vai levar à geração de um licor negro. Nesse momento ocorre a recuperação de algum hidróxido de sódio. Essa polpa não branqueada, ela passa por vários processos e etapas de branqueamento. Nem preciso comentar, né, o volume grande de água que vai nessas etapas aí de branqueamento para que seja gerada aquela polpa de papel branquinha, né, que seja gerado aquele papel branquinho que a gente escreve. O que é possível perceber também é que o grande objetivo aí da indústria de papel e celulose é pegar a madeira e separar a lignina, a hemicelulose, da celulose. O ponto principal, o principal objetivo é obter a celulose. Essa folha branquinha é basicamente constituída por celulose. Então veja que nessa linha várias pesquisas
propõem, por exemplo, a realização de uma biopolpação, por exemplo, a utilização de fungos ou de bactérias para ocorrer a biopolpação, ao invés de estar utilizando esses reagentes tão tóxicos e tão severos aí para o meio ambiente. E bem, existem estudos que propõem o uso, por exemplo, de enzimas, de peroxidases ou de outros agentes que são menos tóxicos do que utilizar todos esses compostos à base de cloro juntamente com o hidróxido de sódio. Então, existe um movimento aí nessa linha que faz essa proposta. Um outro exemplo aí que a gente pode comentar também é toda a sequência de modelos que vêm sendo adaptados. Essas mudanças, elas conseguem ser percebidas. Os carros de 25 anos atrás eram 100 vezes mais poluentes que os atuais, que são melhores e são mais econômicos. Novas geladeiras consomem 70% menos eletricidade e não usam o CFC, o gás que nós sabemos que é responsável então pela destruição da camada de ozônio, clorofluorcarboneto. O novo Boeing 777 queima apenas metade do combustível que os jatos comerciais na década de 80. Em 1970, eram necessários 74 quilos de metal para produzir 1.000 latas de refrigerante. Hoje, bastam 16 quilos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, que possui programas na área de meio ambiente e desenvolvimento industrial que visam a redução da geração de resíduos industriais, já teria afirmado que a poluição seria uma demonstração de ineficiência dos processos produtivos, ou seja, o resíduo seria, antes de mais nada, matéria-prima que está sendo jogada fora. Bom, nessa ideia do princípio 2, da economia de átomos, o que é interessante comentar é o seguinte: o que visa a economia de átomos? Os métodos sintéticos, eles devem ser desenvolvidos para maximizar a incorporação dos átomos dos reagentes nos produtos finais desejados. Pois bem, essa aqui é uma reação de Friedel-Crafts. Ela possui esse nome porque os seus idealizadores, o Friedel-Crafts, eles elaboraram, né, essa reação. E o que nós temos aqui, nesse caso, é um anel benzênico, que pode ser visualizado aqui, é uma cadeia fechada de átomos de carbono com ligações duplas e simples alternadas, certo? E um composto orgânico. Nessa reação que a gente chama de acilação, tá? Esse grupo aqui, que é chamado de grupo acil, ele é incorporado na molécula do benzeno, utilizando como catalisador o cloreto de alumínio. Pois bem, aqui eu tenho então a formação desse composto. Então, essa reação ela é importante, ela foi importante na época porque o benzeno, que pode ser visualizado aqui, é uma molécula extremamente estável devido a essa alternância das ligações simples e duplas, que gera um fenômeno chamado de ressonância. Tanto é que em vários momentos, e em alguns livros de química, a gente observa esse composto sendo mostrado assim, com um círculo no meio. Esse círculo ele demonstra a alternância dessas ligações simples e duplas. Então, para que ocorra essa reação, para que seja possível incorporar moléculas a este anel aromático, é necessário utilizar altas temperaturas, altas pressões, mais um catalisador. Esse tipo de reação é importante porque o benzeno ele tem a sua importância para a indústria química, né? E entre as suas aplicações estão, por exemplo, a fabricação dos detergentes, como a gente pode visualizar aqui. Então veja, para a fabricação do detergente você utiliza uma reação Friedel-Crafts. E a ideia dessa reação, você utiliza essa reação para quê? Para colocar esses grupos aqui, ó, todo esse grupo aqui, neste anel aromático, certo? Claro que não é apenas uma reação, é uma sequência de reações. Depois você precisa fazer uma sulfonação para colocar este grupo aqui e depois ainda colocar o hidróxido de sódio junto para que ocorra então a formação
desse sal, que é o famoso dodecilbenzeno sulfato de sódio, que é o que a gente observa então nas fórmulas aí de fabricação do detergente. Então esse composto aqui, essa molécula, tem a capacidade de formar uma micela, por isso que ela é tão importante na remoção de sujeiras. Mas por que eu estou falando sobre isso? Os catalisadores utilizados nas reações de Friedel-Crafts são basicamente o cloreto de alumínio. No entanto, o uso do cloreto de alumínio como catalisador nessas reações, ela gera uma quantidade gigante de rejeitos de alumínio. E apesar de muito esforço para substituir esse catalisador por outros mais amenos ao meio ambiente, como por exemplo as zeólitas, a demanda mundial por cloreto de alumínio, ela ainda é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, ainda existe uma demanda de 75 mil toneladas de cloreto de alumínio, sendo grande parte de todo esse volume aqui destinada para as reações do tipo de Friedel-Crafts. Outro exemplo que pode ser dado é a síntese do ibuprofeno. O ibuprofeno, ele é um fármaco, a fórmula estrutural pode ser visualizada aqui, certo? Ele é um fármaco do grupo dos anti-inflamatórios não esteroides utilizados para o tratamento da dor, febre e dor, né, inflamação. Ele foi descoberto em 1971 e a síntese original dele envolvia 6 etapas, sendo a primeira etapa uma reação do tipo Friedel-Crafts, utilizando cloreto de alumínio. Olha só, primeira etapa. Pois bem, com o passar dos anos, uma nova proposta foi gerada. Foi elaborada uma nova síntese, uma nova rota sintética. Ao invés de se utilizar 6 etapas para a produção do ibuprofeno, se utiliza 3 passos, certo? Tanto é que essa síntese ela foi merecedora, foi vencedora de um prêmio, e é a rota hoje mais utilizada por ser mais econômica, por utilizar menos produtos e gerar menos resíduos também. Falando um pouquinho mais sobre o princípio 2 da economia de átomos, é possível observar também, certo, que existe uma forma de se fazer o cálculo da economia de átomos. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Aqui eu tenho o 1-butanol, tá? Que é o composto 1. Esse 1-butanol, ele é utilizado como precursor para a produção do 1-bromometano, butano, tá? Então aqui eu tenho o meu 1-butanol, veja aqui, ó, OL, certo? Esse OL significa que é um álcool e a gente consegue observar aqui, eu tenho um grupo hidroxila ligado a uma cadeia carbônica aberta, eu tenho um álcool ligado a uma cadeia carbônica aberta, né? E mesmo se fosse ligado a uma cadeia carbônica fechada, ele teria que ser um álcool se fosse uma cadeia carbônica fechada não aromática, ou seja, que não possuem aquela alternância de ligações duplas e simples como nós vimos ali nos slides passados. O que a gente pode observar dessa reação? Para que ela aconteça, nós colocamos então o 1-butanol, que está aqui, ele reage com o brometo de sódio, tá aqui o NaBr, mais o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, para gerar o 1-bromobutano, que está aqui, que é o composto que me interessa, é o produto que me interessa, certo? Mais esses dois reagentes aqui, esses dois produtos que são resíduos. Se a gente for analisar o que de fato daqui a gente usou no lado dos reagentes que foi incorporado na minha molécula de interesse. Vamos olhar então. Todos esses que estão marcadinhos de verde são todos aqueles que foram incorporados na minha molécula de interesse, certo? Então esses são os átomos que de fato me interessam. Todos esses que estão aqui, ó, nesse lado aqui, marcadinhos, tá? Em amarelo. E esses aqui, eles não fazem parte da minha molécula de interesse, porque o que me interessa aqui é obter esse cara aqui, que é o 1-bromobutano. Pois bem, vamos então fazer uma análise. Vamos pegar todas as moléculas que de fato fazem parte, que elas fazem parte do meu composto final. Olha só, eu tenho 4 átomos de carbono,
certo? 1, 2, 3, 4. E eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 átomos de hidrogênio e eu tenho o bromo. Um bromo está aqui. Então veja que a molécula que me interessa, se eu for fazer o cálculo da massa molar dela, tá? O que me interessa aqui, tá? O que de fato me interessa são 137 gramas por mol. Então eu pego todos aqueles átomos que de fato me interessam para fazer parte da minha molécula final, a minha molécula de interesse, e faço a somatória das massas atômicas dele para descobrir a massa molar, que é 137 gramas por mol. Agora eu vou pegar e vou colocar todas aquelas que fizeram parte, tá? Dos meus reagentes. Então, tudo que está aqui, ó, desse lado. Tudo que foi colocado aqui nos reagentes. Então, o que eu coloquei desse lado? Eu coloquei 4 carbonos, que está aqui, ó. Eu coloquei 12 hidrogênios, porque são esses 9, mais um aqui dessa hidroxila, mais 2 do ácido sulfúrico. Coloquei 5 oxigênios, certo? É um aqui, ó, do álcool, da hidroxila, e mais 4 do ácido sulfúrico. Coloquei um bromo legal, me interessa no final. Coloquei um sódio, tá aqui. E ainda coloquei um enxofre, lá do ácido sulfúrico. Pego todos esses aqui e faço a somatória das massas atômicas. Só para lembrar que essa somatória ela é feita levando em consideração os valores obtidos lá na tabela periódica, certo? De massa atômica, porque para mim poder obter a massa atômica, a massa molar de um composto, eu faço a somatória das massas atômicas. Lembrando que a massa atômica ela é obtida através do somatório do núcleo do átomo, porque é o que de fato tem massa. A gente sabe que a eletrosfera, o elétron, praticamente não tem massa. Então, o núcleo do átomo é o que tem massa, é o que tem os prótons e é o que tem os elétrons. Mas eu não preciso inventar isso, é só ir lá na tabela periódica, certo? E pegar os meus átomos que me interessam, né? Ao fazer isso, então, ao obter as massas atômicas e fazer esse somatório, eu observo que foram utilizados 275 gramas por mol, certo? Logo, o que é feito? Se subtrai, né? Se faz uma razão aqui, né? 137 gramas por mol sobre 275. Faço uma razão entre a quantidade, entre a massa molar dos átomos que de fato fazem parte da molécula que me interessa sobre o total de átomos utilizados. E através dessa razão eu tenho um valor, que aqui foi 0,498. Multiplicando isso aqui por 100, eu tenho um valor aproximado de 50%, certo? Bom, então isso significa que apenas 50% das minhas moléculas elas são de fato utilizadas na minha reação. Se eu utilizar essa mesma análise aqui para o caso anterior, o caso do ibuprofeno, e fizermos essa mesma continha, nós vamos observar o seguinte: qual é o meu percentual? Aquilo ali, essa só para enfatizar, esse percentual ele é chamado de percentual de economia de átomos. Então veja que aqui eu tenho um percentual de apenas 50%. Fazendo novamente as contas, se eu fizer a continha do percentual de economia de átomos para essa rota aqui, eu vou obter um percentual igual a 40%, certo? Então, esse é o meu percentual de economia, apenas 40%. Se eu fizer para a rota 2, eu vou perceber que o meu percentual de economia de átomos, aqui nesse caso, é de 77%. Então, veja que aqui eu economizo mais átomos do que a rota anterior. Bom, o princípio 3, ele fala sobre a síntese de compostos com menor toxicidade. Sempre que possível, deve-se substituir compostos de alta toxicidade por compostos de menor toxicidade nas reações químicas. E o 4, princípio 4, fala do desenvolvimento de compostos seguros. Os produtos químicos deverão ser desenvolvidos para possuírem a função desejada, apresentando a menor toxicidade possível. Veja que esses dois princípios, eles estão relacionados com a redução de toxicidade. Um exemplo disso, um exemplo que pode ser dado, é o de
ancoramento de compostos químicos. Então, existem alguns estudos que mostram, por exemplo, o ancoramento de agroquímicos em superfícies de sílica com o objetivo de aumentar a sua efetividade, diminuindo a sua perda por lixiviação e a degradação microbiana com diminuição efetiva da sua toxicidade. O mais importante aqui é isso, é que com essa ancoragem se realiza então a diminuição da toxicidade desse agroquímico. Esse agroquímico é o picloram, também conhecido como tordon, e essa análise, esse artigo então faz essa análise então desse pesticida que faz parte da família dos organoclorados. Será uma classe muito abordada aí na química ambiental, como pode ser observado aqui. Existem vários átomos de cloro ao redor dele e isso faz com que ele tenha essa característica, ele tem essa elevada toxicidade. E esse estudo revela então a possibilidade de redução dessa toxicidade sem tirar o efeito dele, que é o que se deseja. Bom, o princípio 5 fala da diminuição de solventes e auxiliares, a utilização de substâncias auxiliares, solventes, agentes de separação, etc. Deverá ser evitado quando possível ou usada inócuas no processo. Na indústria química, um grande problema é a recuperação, a reutilização e o descarte dos solventes. Geralmente são utilizados como solventes compostos orgânicos com elevado grau de toxicidade e que requerem cuidados e capital na sua manufatura, transporte, estoque e descarte. Bom, um bom exemplo disso, por exemplo, é o uso de outras possibilidades. Na proposta da Química Verde, são realizadas formas de substituir, até mesmo de reduzir ou eliminar o uso de solventes. A substituição ela pode ser feita com o uso de água, fluidos supercríticos ou compostos orgânicos menos tóxicos e com menor impacto ambiental. Algumas reações sem solventes, elas ocorrem em meios reacionais, onde estão presentes somente os reagentes envolvidos que podem se encontrar em fase líquida ou em fase sólida. Um bom exemplo disso, então, é o uso dos fluidos supercríticos, certo? Eles têm sido utilizados para substituir solventes orgânicos e antigamente, por exemplo, a descafeinização ela era feita com o benzeno, hoje é realizada através da extração com um fluido supercrítico. Os principais tipos de fluido supercrítico são a água e o dióxido de carbono. Lembrando, então, que um fluido supercrítico, ele é alcançado quando uma substância ela está em uma temperatura e pressão acima do seu ponto crítico, ou seja, na qual não existe uma distinção entre as fases líquidas e gasosas. Eu coloquei esse diagrama de fases para a gente observar, então, a situação da água. Então, perceba que esse é um gráfico, aqui eu tenho a temperatura, aqui eu tenho a pressão, e a partir do momento em que nós vamos aumentando a pressão e a temperatura, certo? Em aproximadamente 374 graus de temperatura e 218 graus de pressão, atmosfera de pressão, nós conseguimos obter, então, o ponto crítico da água. Claro que nesse caso também se envolve a questão energética, a energia necessária para se atingir esse ponto. Mas esse tipo de reação, através do uso dos fluidos supercríticos, tem sido muito utilizado. Outra questão, princípio 6, é a eficiência energética. Os métodos sintéticos, eles devem ser conduzidos sempre que possível numa pressão e temperatura ambiente para reduzir a energia gasta durante um processo químico que representa um impacto ambiental. Claro que nesse caso é preciso ponderar as coisas. No caso anterior, se utiliza elevadas temperaturas e pressão para se evitar a geração do uso do solvente, que nesse caso é um mal maior. Uma reação ideal para os termos de eficiência energética ocorre em condições normais. Porém, existem muitos procedimentos que necessitam de aquecimento ou resfriamento a longo prazo. Então, geralmente,
A energia utilizada nesses processos, acaba sendo proveniente da queima de combustíveis fósseis ou de energia elétrica, gerada em hidrelétricas, termoelétricas, né? Por outro lado, nós temos outras propostas, como por exemplo a irradiação por micro-ondas, o ultrassom, que são alternativas verdes. O princípio 7, ele fala sobre o uso de substâncias recicladas. As matérias-primas renováveis, os produtos e subprodutos de processos químicos que deverão ser reutilizados sempre que possível. Um bom exemplo disso é o uso dos biocombustíveis para a obtenção de energia, ao invés da combustão dos derivados de carbono. Então, temos aí, então, o biodiesel. O que é o biodiesel? O biodiesel são ésteres de ácidos graxos, ésteres alquila de ácidos carboxílicos de cadeia longa e hidrocarbonetos de origem vegetal. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando, né, o biodiesel. Essa aqui é uma rota sintética para a obtenção do biodiesel. Então, aqui a gente tem esse triacilglicerol, é obtido de óleo, então qualquer fonte gordurosa que possua lipídios, que possua esses tipos aqui de substâncias, elas podem ser utilizadas como fonte para a produção de biodiesel, certo? Nós temos aí fontes animais, temos fontes vegetais, temos óleos comestíveis, óleos não comestíveis. Em 2008, o Brasil ele recebeu um grande incentivo aí para a produção do biodiesel através do óleo de mamona. Existem muitos trabalhos que ilustram a produção do biodiesel através de óleos comestíveis. Entretanto, devido à própria questão da fome mundial mesmo, esse tipo de pesquisa ele vem sendo, vamos assim dizer, desincentivado. Hoje se aposta mais nas fontes não comestíveis e outras fontes de resíduos também que podem ser utilizados aí para a produção do biodiesel. Então veja que aqui essa rota, ela utiliza então o triacilglicerol, obtido de qualquer fonte, né, gordurosa, como eu já falei, ou de óleo. Aqui reage com o etanol, com um catalisador. Esse catalisador ele pode ser básico, ele pode ser ácido, ele pode ser enzimático, pode ser uma biocatálise também, certo? Então um catalisador para a produção desses triacilgliceróis e o glicerol. O que é colocado aqui como desvantagem é a produção, a grande quantidade de glicerol produzido. Lembra que o glicerol é esse poliálcool, aqui eu tenho meus grupos hidroxilas, que caracterizam essa molécula então como um poliálcool. Entretanto, esse glicerol ele é mais conhecido para nós como glicerina. É a mesma glicerina, certo? É apontado como desvantagem para a produção do biodiesel, porque cerca de 1 quilo para cada 10 quilos de biocombustível é produzido de glicerina. Vou repetir. Para cada 10 quilos de biodiesel produzido, se produz 1 quilo de glicerina. A proporção aí de 10 para 1. Tá? Isso é colocado como desvantagem. Por outro lado, a glicerina ela é muito utilizada como agente umectante, utilizada na indústria de cosméticos, então ela também pode ser reaproveitada de outras formas. Nós temos o princípio 8, que fala sobre a redução de derivados. A derivatização, né, que seria o uso de reagentes bloqueadores, de proteção ou desproteção, modificadores temporários, deverá ser minimizada ou evitada quando possível, pois estes passos reacionais requerem reagentes adicionais e, consequentemente, podem produzir subprodutos indesejáveis. Um grande exemplo disso, mais uma vez, é a síntese do ibuprofeno, que já foi citada anteriormente. O princípio 9 se fala a respeito da catálise, aplicação de catalisadores para aumentar a velocidade e o rendimento dos processos químicos. Qual é a ideia? Sabe-se que existem diversas linhas de pesquisa que sugerem a substituição desses catalisadores que são mais agressivos. Nós temos como exemplo a aplicação da biocatálise.
A biocatálise ela está em processos de oxigenação e hidrogenação, em processos com um elevado grau de seletividade. E aí um exemplo que é dado aqui é o da conversão da 3-cianopiridina em vitamina 3 pelo Rhodococcus rhodocorus e pela via catalítica hidrogenada da Agrobacterium sp. Então veja que são utilizados gêneros de bactérias que excretam determinados tipos de enzima que auxiliam na catálise desses compostos para a produção dos mesmos. Então a biocatálise ela é uma linha de pesquisa que vem sendo desenvolvida cada vez mais. Atualmente existem periódicos específicos que abordam somente sobre a parte de biocatálise. O princípio 10 ele fala sobre o desenvolvimento de compostos para a degradação, certo? Produtos químicos que deverão ser desenvolvidos para a degradação inócua de produtos tóxicos para não persistirem no meio ambiente. Esse 10º princípio ele busca o desenvolvimento de produtos degradáveis após o término da vida útil dele. E aí um ótimo exemplo disso são os corantes têxteis. Os principais problemas ambientais da indústria têxtil e de tingimento estão relacionados com a utilização de diversos tipos de corantes, dentre os quais é possível citar esses aqui, que são os azocorantes. Ele trata-se aí de uma enorme família de corantes sintéticos, muito resistentes à degradação ambiental e de comprovado caráter carcinogênico e mutagênico. Aproximadamente 10.000 corantes sintéticos são utilizados extensivamente nos insumos industriais, principalmente das indústrias têxtil e de tinturaria. Então, com esse princípio, mais uma vez, o que se objetiva? Prestar atenção nesse produto. Após o seu uso, quanto tempo a mais ele fica no meio ambiente? É possível criar algo que, após o seu tempo de vida, ele se degrade com mais facilidade? Essa é a ideia. E fazer algo diferente aqui da indústria têxtil. Claro que existem, mais uma vez, várias pesquisas que mostram, por exemplo, o uso de biocorantes ou então biorremediação e biotratamento desses efluentes. O princípio 11, ele fala sobre a análise em tempo real para a prevenção da poluição. Então, as metodologias analíticas, elas precisam ser desenvolvidas para permitir o monitoramento do processo em tempo real para controlar a formação de compostos tóxicos. Um exemplo são os tratamentos de efluentes com processos oxidativos avançados, como, por exemplo, o uso do peróxido de hidrogênio ou o próprio ozônio. Então, essa aqui por exemplo, sabe-se que aqui a gente tem algumas imagens que mostram a efetividade do uso desses processos oxidativos avançados. Por outro lado, o fato de estar sendo gerado um produto que não tem cor não significa que ele não terá toxicidade. Então, para tudo isso, é necessário fazer um acompanhamento rigoroso dos métodos analíticos. E é isso que visa esse processo, esse princípio, certo? Incentivar cada vez mais o desenvolvimento dessas ferramentas analíticas. Existem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, que algumas indústrias de papel e celulose elas vêm utilizando o peróxido para fazer o tratamento dos seus efluentes. Gera um produto, gera um efluente que praticamente não tem cor. Por outro lado, foi demonstrado também que esses produtos eles têm uma elevada toxicidade, uma toxicidade maior ainda do que aqueles outros efluentes com mais cor que eram lançados ali nos processos, após os processos tradicionais de tratamento. Então veja que muitas vezes o fato de você ter um efluente com um melhor aspecto visual não necessariamente significa que ele tenha menor toxicidade. O princípio 12 fala sobre a química segura para a prevenção de acidentes. As substâncias usadas nos processos químicos deverão ser escolhidas para minimizar acidentes em potencial, como explosões e incêndios. Esse último princípio, ele é um apanhado geral dos anteriores, certo? Então, de uma certa forma, para se chegar ao princípio 12, você precisa estar colocando aí em prática todos os outros princípios. Pessoal, por enquanto é isso.
Gostaria de agradecer a atenção de vocês e me coloco aí à disposição para tirar dúvidas. Um grande abraço.